Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez. Espírito Santo e Jesus. O Senhor sabe exatamente as pessoas que estão aqui hoje ou que vão ouvir a Tua palavra hoje. Então fala com cada um de nós. Amém. Muito bom, gente. Estamos falando sobre os encontros com Jesus. E hoje a gente quer falar sobre um encontro inesperado, não é? Um encontro inesperado. E quantos já encontraram Jesus? Já encontraram Jesus na sua vida? Já? Fala para mim, foi você que encontrou Ele ou foi Ele que encontrou você? Foi Ele que encontrou? Você já reparou nesse detalhe? Que é Ele que encontra? Então, agora imagina que você está numa situação assim, num beco sem saída. Num beco sem saída. Você já esteve num beco sem saída? Talvez você esteja. Como é que você se sente quando você está num beco sem saída? Eu sinto tão bem, eu fico tão tranquilo, não é verdade? Eu durmo tão bem, não é, Camila? Nada como... Eu consigo ter fé, fico inabalável. Quando você está num beco sem saída, ou já esteve, você confiava, ou você confia que Jesus virá? Porque a Bíblia diz que Ele sempre nos encontra. Nós cantamos agora há pouco a música do Morada, né? Quem é este que vem nos abraçando, não é isso? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Depois como é que é, Rony? Nos ensina com amor. Ele nos observa, sabe que o esperamos. É mais difícil confiar que Jesus virá no beco sem saída, é verdade, não é? É mais difícil. E os discípulos de Jesus que andavam com Ele tão bem, tão perto, viram situações em que eles estavam sozinhos. A nossa situação de hoje começa lá com a morte de João Batista. João Batista é executado no cárcere e os discípulos de João Batista então vão contar para Jesus. Então diz o texto em Mateus 14:12, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e sepultaram, e em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Olha, João, lá seu primo, filho da irmã da sua mãe, Isabel. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Jesus quer ficar só. Você já teve momentos na sua vida que você quer ficar só? A situação ficou apertada, aconteceu. E Jesus quer ficar só. Uma pessoa que Ele ama muito morreu, uma injustiça. E mesmo Jesus, tendo ciência pelo Espírito Santo, provavelmente de todas as coisas, Ele quer ficar só, Ele quer orar, Ele quer ficar com o Pai. Então Ele pega um barco e vai para um lugar distante. Eles atravessam o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e vão para um lugar remoto. Só que as multidões descobriram para onde Ele ia e o seguiram a pé de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, a multidão já estava lá. Ele viu esta grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Então veja a situação, Jesus não consegue ficar sozinho. Jesus não consegue ficar sozinho. Jesus cura os enfermos. E depois que Ele cura os enfermos ali, vai ficando tarde, porque devia ter muito enfermo. Tinha mais de 5.000 pessoas ali. E aí os discípulos falaram: mestre, está ficando tarde, eles não têm que comer, despede eles. Ele falou: não é necessário, vocês mesmos podem dar de comer.
E aí você sabe a história, eles falam, mas como é que a gente vai dar de comer? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Beleza, Jesus pega, consagra aquilo multiplica, alimenta mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, sei lá, umas 7.000 pessoas, talvez 10, não sei. E aí então, sobra 12 cestos ainda. E gente, tudo isso é um trabalhão, tá certo ou não? É um trabalhão, e Jesus não consegue ficar sozinho. Jesus foi para ficar sozinho, mas Ele tem compaixão das pessoas. Ele não consegue ficar sozinho, mas Ele não deixa ninguém doente, nem com fome. Não é legal isso? Ele não consegue ficar sozinho. Ele foi tirar um tempo para Ele, mas Ele não consegue deixar ninguém doente, nem com fome. Esse é Jesus. Então, depois que todo mundo come, tudo legal, Jesus então consegue finalmente ficar sozinho. Como é que Ele faz? Como é que Jesus faz para ficar sozinho? Jesus então dá um jeito de ficar sozinho. Ele faz o seguinte, logo em seguida, depois que o pessoal comeu, Jesus insistiu com os seus discípulos. Parece que eles não queriam, certo? Porque Ele insistiu. Olha, pega o barco e volta lá para Cafarnaum. Insistiu que eles pegassem o barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Falou, vocês vão na frente. Eu acho que parte do negócio era assim, tá, a gente vai, mas o senhor vai como? O senhor deve ir a pé então. Ele falou, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar sozinho, você está entendendo? Eu quero orar. Então os discípulos entram no barco, e depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Você vai encontrar em todos os evangelhos esta recorrência, esse fato se repetindo. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, porém, procurava estar sozinho. Você vê Jesus fazendo isso o tempo todo Ele procura preservar, diga preservar. Ele fez tudo, Ele curou os enfermos, expulsou os capeta, alimentou a multidão, então Ele foi ficar sozinho. Ele não voltou, Ele fica sozinho, sobe, porque o que Ele queria, Ele precisava falar com o Pai. Então, quando anoiteceu, Ele estava ali sozinho. Então, a ideia aqui é mais ou menos assim. Gente, não tem luz, certo? Não tem celular para fazer iluminar caminho, o pessoal tem que ir embora a pé quando tem luz do dia. Então o pessoal deve ter ido embora tipo lá 6, 7 da tarde, o pessoal deve ter ido embora, e Jesus aí estima-se lá pelas 7, talvez no máximo 8 da noite, não é? Ele subiu para o monte para orar, e nisso às 8 da noite, também os discípulos tinham pegado o barco e saído. Então você imagina que lá pelas 8 da noite, Jesus está subindo o monte para orar, ou já está lá, e os discípulos já tinham saído com o barco, e as multidões estão voltando para casa. Esse é o cenário, presta atenção, é isso que está acontecendo. Se nós estivéssemos lá com um filme, uma filmadora no celular filmando, nós teríamos esta cena, Jesus subindo no monte, os discípulos estão indo para o barco, e a multidão está voltando. Enquanto isso, enquanto Jesus está orando lá em cima, os discípulos, distantes da terra firme, já tinham, não é? Eles começaram uma viagem tranquila, não é? A distância de onde eles estavam até Cafarnaum dava uns 9 quilômetros pelo mar, mais ou menos, 9 a 10 quilômetros, e eles foram, talvez, barco à vela, manobrando a vela, remando, só que de repente, houve o quê? Um vento contrário se levanta, começa a soprar contra a direção que eles estão indo, não a favor. Então se o vento está soprando contra, provavelmente eles devem ter que abaixar as velas do barco, né? E tem que ir na mão, no braço. Então eles estão remando contra o vento, só que o vento levanta as ondas e o barco não progride. Então Jesus está lá no monte, e eles estão lutando contra as ondas, porque o vento era contrário. Então você imagina, não é? Esta cena, eles estão se esforçando, mas não estão chegando a lugar nenhum. Já ficou nessa situação?
onde você está se esforçando, e você está lutando, e tudo está ao contrário, e todo o seu esforço resulta basicamente em você não regredir. Onde está Jesus? Talvez os discípulos pensassem, se Jesus estivesse aqui, eu acho que o nosso barco estava indo. Já pensou, né? Já parou na situação? Já esteve? Eu já estive nessa situação várias vezes. Você se esforça, e aí você está se esforçando no meio. Imagina os discípulos, eles estão lá se esforçando, eles falam, aí alguém pergunta, ô Pedro, por que nós estamos aqui, no meio desse mar? Por que eles estavam lá? Por quê? Porque Jesus mandou eles, Jesus não insistiu que eles fossem. Nós estamos aqui porque Jesus mandou. Rapaz, ô Pedro, será que você ouviu mesmo? Eu não estava lá, alguém mais ouviu? Não, ele falou mesmo, ele insistiu para a gente ver. Aí você pergunta, você já se perguntou? Será que Jesus sabia que ia dar um vento contrário bem no meio, e a gente não ia conseguir progredir? Então você imagina esta cena, Jesus está lá orando, lá no monte, e os discípulos lutando com o vento contrário. A Bíblia diz que eles estão no meio do mar. Sabe por que estão no meio? Porque estava no meio. Se você ler o texto de João no capítulo 6, versículo 19, diz que eles tinham remado, ou depois de remarem 5 ou 6 quilômetros. Então veja, eles estavam remando. Olha que legal o texto. É bom os evangelhos que cada um está com uma câmera, né? Filmando uma parte da coisa. Então, eles estavam no meio, porque era 9 quilômetros o trajeto, eles estavam no meio, só que literalmente eles estão no meio, não conseguem chegar numa margem, não conseguem voltar, não conseguem nada, eles estão parados no meio, não vão para lugar nenhum. Fala a verdade, quantas vezes que é no meio que tudo é errado, não é verdade? Não? Já reparou que no meio tem tudo errado? Parece que o começo está maravilhoso, você vai na boa, está rimando, vamos, Jesus mandou, legal. E lá pelo meio da coisa fica difícil. E a gente começa a perguntar, onde é que está Jesus? Então este lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades, na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Tem 19 quilômetros por 13 quilômetros, 19 de comprimento, 13 de largura, e tem 40 metros de profundidade mais ou menos. É um negócio, por isso que chama de mar, né gente? Que é um negócio enorme. Então o negócio ali é assim, eles estavam no mar mesmo, é como se fosse um mar. Imagina, né, 5 quilômetros para cá, 5 para lá, você só vê água, não é verdade? Você não vê, você vê umas montanhas lá, só vê água. E eles estão lá, no meio dessa situação. Agora presta atenção, quanto tempo vocês acham que eles estão aí remando? A Bíblia diz que é mais ou menos a terceira vigília da noite, quer dizer, entre 3 da madrugada e 6 da manhã, vamos chutar no meio, 4 da manhã, 4 da manhã eles estão remando. Eles deviam ter saído de lá, que horas? Umas 8 da noite? Então conta aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Eles estão umas 8 horas no mar. Você já imaginou? No mínimo 6, mas o pessoal é de 6 a 10 horas. Na média eles estavam 8 horas. Você imaginou? 8 horas que eles estão remando. Se foram todos os discípulos, parece que foram, tem 12 lá. 12 homens remando. E eles não conseguem avançar, porque a onda vai levar para trás. Já tentou entrar no mar com o contrário? Ou sair do mar quando a maré está contrária? Faz um esforço absurdo, né? Então eles estão lá remando 8 horas naquele negócio, cansado. E Jesus faz o quê?
Jesus está orando. Será que ele não está orando pelos discípulos? Será que ele não sabe da situação? Jesus passou várias horas sozinho com o Pai ali, e estavam lá os discípulos. Então Jesus vai até eles, e você sabe como ele vai, não sabe? Como é que Jesus vai até eles? Bom, se você estivesse no barco com os 12 discípulos, você está pensando, bom, Jesus vai dar um jeito de pegar uma carona lá, entendeu? Ou ele está indo a pé, ou então, sei lá, amanhã a gente volta. Por volta das 3 da madrugada, de 3 às 6, como eu falei, Jesus foi até eles. Diga, Jesus foi até eles. Jesus sempre vai, amém, irmãos? Jesus sempre vem até a gente. Jesus foi até eles, não, só que não era do jeito que eles esperavam, certo? Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados, por quê? Bom, gente, aparentemente naquela época, eles não acreditavam que homens caminhavam sobre as águas, ainda mais sobre as águas das ondas agitadas, de um vento contrário, e parece que hoje também não é possível. Quando os discípulos então viram, dizem, é um fantasma. Quer dizer, a situação está difícil, o negócio está bom, a coisa não vai para frente, e ainda aparece um fantasma para atrapalhar você. O negócio fica pior, gente. Agora o que aconteceu? Eles começam a gritar. Imediatamente, diga imediatamente. Imediatamente. Jesus disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Gente, sou eu. Coragem, tem bom ânimo, sou eu. Então, agora imagina uma coisa, eles estavam empacados pelo vento contrário, mas Jesus andava sem impedimento sobre as águas. Gente, imagina uma situação, 12 homens num barco, não conseguem avançar com aquele vento contrário, um só, assim, ó, na boa. E o vento? As ondas. Agora pensa, se eles estão 5 quilômetros no meio do mar, como disse João, e Jesus foi andando para eles sobre as águas, você sabe quanto tempo demora para andar 5 quilômetros? Não, andando. Sabe, mais ou menos, a gente anda mais ou menos 5 quilômetros por hora, quando está andando assim, né? Assim, mais ou menos 5 quilômetros por hora. Andando assim, passeando. Não, andando, porque Jesus, diz um outro texto, que viu eles lá lutando, ele falou, vou encontrar. E Jesus foi andando. Então você imagina que Jesus deve ter andado uns 40 minutos, 50 minutos, para encontrar eles no meio do mar. Quando a gente começa a colocar os tempos, fica interessante, não fica interessante? Quando você coloca os horários. Então os caras estão 8 horas remando, e Jesus, então é um negócio interessante, porque Jesus foi até eles de uma maneira que eles não esperavam. Eles podiam esperar de várias maneiras, mas não que Jesus fosse andando sobre as águas. Eles não faziam ideia. O fato de Jesus vir sobre as águas é algo que nos leva a pensar, né, gente? Quantas vezes nós pensamos que Deus virá em nosso socorro, ou que Jesus virá o nosso socorro de certa maneira, não é isso? E nós ficamos esperando que aconteça daquele jeito, mas aí Jesus não quer fazer daquele jeito. Você espera que Ele vai te livrar dessa maneira, você espera que Ele vai dar uma resposta desse jeito, e Ele simplesmente fala, não vou fazer assim não. E aí quando Ele aparece de um outro jeito, que você não espera, o que você faz? Meu Deus, é um fantasma. Jesus já foi ao seu encontro de um jeito que você não espera? Quantas vezes a gente, digamos assim, dá assim a regra para Deus, Deus só tem que fazer desse jeito aqui, porque é desse jeito que vai funcionar. E se Ele quer fazer de outro jeito?
Porque quando a gente pede as coisas para Deus, a gente pede de acordo com as limitações nossas, certo ou não? Mas Ele não está limitado, Ele não precisa de barco para andar. Se o vento está contrário, não faz a mínima diferença. Você está querendo tempestade, num outro episódio, Jesus está dormindo no barco no meio da tempestade, lembra? Então, os discípulos, pelo seu esforço, levaram 8 horas para chegar no meio do mar, certo? Jesus ficou com o Pai por 7 horas e alcançou os discípulos em 1 hora. Muito interessante um negócio desse. Jesus fica orando lá com o Pai tranquilo, e aí em 1 hora ele foi lá. Ei, beleza? Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Um outro texto de João diz que Jesus queria passar a dianteira, tipo assim, Jesus já tinha chegado do lado do barco, né? Devia estar daqui até o fundo, não sei. Noite escura, né? Vento. Jesus fica com o Pai por 7 horas e chega no mesmo lugar dos discípulos em 1 hora. Nem isso. Isso nos faz pensar, não é verdade? Isso nos faz pensar que o poder da oração parece que é maior que o do esforço humano. Só que tem um detalhe nessa história. Quem foi que mandou eles lá? Foi Jesus, certo? Foi Jesus, O que nos faz pensar é o seguinte: Jesus manda a gente, você vai, você está com fé, você quer obedecer, só que no meio a coisa fica pior, começa a haver uma resistência, um vento contrário, e tudo que você faz é remar. De repente, podia orar, remar. Não pode deixar de remar porque volta, mas eles podiam orar, não podia? Você sabe que muitas vezes eu mesmo só fiquei remando. Você ficou também? Remando, que nem um condenado, me esfalfando, quando eu podia remar, em vez de remar assim, feito um desesperado, eu podia remar assim: Jesus está comigo, Ele vem para me salvar. Não é mais legal remar assim? Ele vem para me salvar. Mas a gente rema porque a gente pensa que está sozinho. A gente rema feito desesperado porque a gente pensa que está sozinho e que Jesus não vem, Ele não virá, Ele está ocupado com alguma coisa. Gente, a relação aqui é 7-1. É 7 vezes mais poderoso estar com o Pai, com Jesus, do que o esforço humano. 7 vezes, pelo menos. Tá, não está assim, não estou criando uma teologia, tá bom? Eu estou tentando entender o que está ali acontecendo. Vamos em frente. No momento que você estiver sem saída, não tenha medo. É quando Jesus está mais perto de você. Não é legal isso, gente? Isso é muito legal. Porque eles falaram, o fantasma falou, não, sou eu. Imediatamente, diga, imediatamente. Jesus falou, não é fantasma não, sou eu. Não tenha medo. No momento que estiver sem saída, não tenha medo. É quando Jesus está mais perto. É quando Jesus está mais perto. Imediatamente Jesus lhe disse, não tenham medo, sou eu. Então, mesmo se você não orou, mesmo se você fez que nem eu, por exemplo, remou que nem um desesperado, Jesus vem assim mesmo, você está entendendo? Ele vem assim mesmo, mas a religião vai dizer, não, porque se você não fizer isso, porque você, joga a religião fora, gente. Vamos olhar para Jesus, vamos olhar para a Bíblia, vamos ver o que está lá, vamos olhar para Jesus. No pior momento, quando você parece que não, mesmo assim Ele vai lá e fala, eu estou aqui. Mas eu nem orei, mas eu estou aqui, amém? Jesus, esqueci de orar, mas eu não esqueci de você. Não tenha medo, eu estou aqui. Este é Jesus, nós estamos falando de Jesus.
Você não consegue perceber? Sou eu. É você, Jesus. Você esperava quem? O diabo? Porque a gente fica esperando o diabo nessa hora, né? Achamos que é o diabo que está no vento contrário, achamos que é o diabo que não sei o quê. Aí você fala, mas foi Jesus que mandou. Então não sei se é diabo, se é o que for, eu sei que Ele está comigo e eu vou vencer esse negócio, amém? Mas não é fácil quando está no beco sem saída. Mas Ele fala, eu estou aqui. Você pensou que eu não vinha? Quem você estava esperando? Você achou que ia deixar você no meio do vento da tempestade, se fui eu que mandei você aí? Não é uma incoerência, irmãos, amém? Estão aí não? Então você achou mesmo que você estava sozinho? Fala para a pessoa do seu lado aí. Você achou que estava sozinho? Mesmo? Você acha que está sozinho? Sério? Jesus chega e fala, ei, vocês acham que vocês estão sozinhos? Tenham bom ânimo, coragem. Tenham coragem. Tenha coragem, anime-se, sou eu não deixei vocês sozinhos, amém, irmãos? Será que eu consegui dar um toquezinho para você? E eu recebi. Então o Pedro, você sabe que ele é muito agitado. Pedro fala, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Eu não sei o que deu na cabeça de Pedro. O que você deu na cabeça de Pedro, gente? Fala a verdade. Será que ele estava botando Jesus à prova? Será que ele duvidou de Jesus? Falou, então se é, manda. Será que ele fez isso? Será que ele foi arrogante? E Jesus falou, venha. Você quer vir? Venha. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Gente, o negócio aconteceu, Pedro dançou. Pedro andou. Agora eu fico pensando, né? Alguns dizem, Pedro quis testar Jesus. Acho que Pedro foi meio arrogante. Você acha? Eu não acho. Eu acho que Pedro, você imagina a situação, imagina a situação. Tudo bem que Pedro é impulsivo. Pedro, né? Imagina, será que Pedro estava fazendo um teste ou ele estava maravilhado com Jesus? Para mim ele estava maravilhado com Jesus, porque olha só, ele vê Jesus curar os enfermos, ele vê Jesus expulsar demônio, depois ele chega lá sabendo que queria ficar sozinho, ele cura mais enfermo, expulsa mais demônio, e ele faz uma coisa que ele nunca tinha visto. Pedro vê Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, por uma multidão de umas 7, 10 mil pessoas, sei lá, era 5 mil homens sem contar mulher e criança, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E agora ele descobre que além de Jesus curar enfermos, expulsar demônio, além dele multiplicar pão, ele anda sobre as águas. Então Pedro fala, esse Jesus, esse é o meu mestre, é esse que eu conheço. Não, aqui, pode mandar que eu vou, você está entendendo? Pedro está cheio de fé, Pedro está cheio de ousadia. Esse Jesus, esse é o Rabi que eu sigo, esse é a pessoa que eu sigo, esse é Jesus. Pedro ficou muito animado, eu acho que ele ficou nesse pique, sabe? Vamos embora. E aí então, ele vai lá, sabe aquele fé que rompe no nosso coração, quando você descobre quem é Jesus? Você descobre quem é Jesus, tudo que Ele pode fazer, você entra naquele nível de fé, aí você recebe uma palavra, você fala, eu vou, ninguém vai me impedir. Rompendo em fé, não é isso não? E como é que é? E se as águas não se abrirem, eu vou andar por cima, você está entendendo? E se o mar não se abrir, que nem Moisés, eu vou andar sobre as águas. Aí você sai cheio de fé, de ousadia, não é verdade não? Se bobear, eu saio voando. Esse ânimo todo, não é? Então, a gente está nesse momento, você já passou, eu já tive esses momentos, eu vou, não, tudo vai dar certo, eu e Deus sou maioria,
e você começa aquele projeto. Você vai lá e diz: eu vou servir a Jesus. Você vai lá e fala: eu vou tocar esse negócio. Ou você vai lá e fala: eu vou fazer essa faculdade, eu vou nesse ministério, eu vou liderar essa célula, eu vou, sei lá, ajudar essas pessoas aqui, e eu vou estudar para servir, ou então eu vou montar esse negócio e Deus vai me dar, vai prosperar porque Ele está comigo. Eu vou casar com o homem dos meus sonhos, vou casar com essa mulher maravilhosa que Deus preparou para mim. Vocês estão rindo por quê? Por que você está rindo? Por que você está rindo, Rafael? Você está rindo por quê, Cíntia? Porque no meio do caminho começa a soprar o quê? Vento contrário. Você entra todo poderoso e no meio do caminho... Mas Jesus, ela parecia tão linda, tão bonitinha, tão amorosa. Agora não sai da minha orelha. Mas ele era tão romântico, me comprava presente. Por que não lembro do meu aniversário mais, Jesus? Porque ele não lembra. Então você tem aquela fé poderosa, você entra nesse negócio, né? E você já começou essa coisa cheia de fé e de coragem? Já, né? Nada vai te impedir. Então, quando reparou no vento forte nas ondas, Pedro reparou no vento forte nas ondas. Esse verbo reparar significa assim: colocou o olhar em. Ele coloca o olhar no vento forte nas ondas. Jesus está lá, ele está indo para Jesus, ele põe o olhar. Ficou aterrorizado. Sabe o que traduziu ficou aterrorizado? Porque a expressão no original é: o medo dominou o seu coração. E ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Ele começou a afundar. Não sei se ele afundou com tudo, parece que ele foi afundando. No mesmo instante, diga isso, no mesmo instante. Como é que era a outra palavra? Imediatamente. E essa aqui? No mesmo instante. É muito legal. Jesus estende a mão e segura e diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Começou a reparar no vento forte, nas ondas, não é? Começou a reparar que o negócio não era tão simples como era. Sabe aquele momento que você está afundando, que você pensa: agora acabou. É nessa hora que Jesus chega ali. Você reparou que Jesus ficou mais perto de Pedro no momento que ele está fracassando? Jesus está mais perto de Pedro no momento que ele parece fracassar. O Spurgeon escreveu assim: em nossa humilhação estamos mais perto de Jesus do que em nossos momentos gloriosos. Você pensa que Jesus só está perto quando está lá. Você, não. Você vai ver Jesus perto no momento mais difícil, no momento que começa a afundar. É gozado porque Pedro tira os olhos de Jesus. Eu acho que na hora que Pedro tirou os olhos de Jesus, eu não sei, ninguém filmou, eu acho que Jesus começou a andar mais depressa na direção de Pedro. Eu imagino que na hora que Pedro começou a olhar para a tempestade, acho que Jesus deu uma corridinha: deixa eu ir lá porque eu já sei o que vai acontecer. E aí Pedro: beleza, tocar. Já estou aqui, peguei. Fala para a pessoa do teu lado aí: te peguei. Jesus falou para Pedro: te peguei, está tudo bem. Fala para ele: estou segurando. Estou segurando, está aqui. Jesus está mais perto no momento da nossa fraqueza. Então, que foi que Jesus disse? Como é pequena a sua fé. Isso nos dá uma dica também: como é pequena a sua fé. Mas o Pedro não estava com toda a fé poderosa na ponta do casco quando entrou? Foi ou não foi? Sabe o que Pedro descobriu? Que a fé que ele teve para botar o pé na água era pequena, gente. A fé que ele teve para começar
não era suficiente para ele continuar, você entende? A fé com que a gente começa, a gente acha que começa com muita fé e tudo mais, nada, é pouca fé. Então, é muito interessante isto. Quando você começa uma coisa por fé, você vai precisar de mais fé no meio e de muito mais fé perto do final. Já reparou isso, não? A gente acha que está com toda a fé quando começa. É bom começar com fé. Não comece nada sem fé, tá bom? Mas a questão é que se você ficar só no nível da fé que você começou, quando começar a soprar vento contrário, quando você achar que Jesus não está perto, você vai começar a afundar. Então, precisa de mais fé no meio. E quando estiver no final, você vai precisar de mais fé ainda. Se guardarmos firmes até o fim a nossa confissão, nós vamos vencer. Nós não somos daqueles que retrocedem, Hebreus 11, mas daqueles que permanecem firmes, porque mais no final, o inimigo vai se levantar. Você sabe o que o diabo quer fazer? Você largar a corrida, quando faltam os últimos, você está correndo uma corrida como chama? Aquela corrida de longa distância, né? Você está correndo, sei lá, 3 quilômetros, não sei, você está na maratona, e ele quer fazer você desistir, se for uma maratona no último quilômetro, se for uma corrida de longa distância, desistir nos últimos 100 metros, na última volta. Você já deu 99 voltas, falta uma volta, ele fala, não vai dar, desiste. Ele precisa de mais fé. Jesus falou, como é pequena a sua fé. Você entendeu o problema? Você precisava de mais fé para ficar aqui. Agora eu fico pensando, se fosse uma mulher e não Pedro. Imagina que tivesse uma mulher no barco, gente. Será que seria diferente, não? Não é o caso, mas eu fiquei imaginando, se tivesse uma mulher no barco, se tivesse Maria Madalena, a turma lá que ajudava ele, e se fosse uma mulher que tivesse colocado o pé nas águas, fica até mais chocante. Imagina uma mulher de salto alto, aquele salto fininho botando nas águas, né? Pô, aquilo é para afundar, aquilo faz um furo, não é isso não? Eu acho que, porque vocês estão dando risada, eu pensei, se fosse uma mulher, eu acho que ela não tinha afundado, sabe por quê, irmãos? Porque ela ia ficar conversando com Jesus o tempo todo, olhando para ele o tempo todo, e ela teria saído correndo em direção a Jesus, entende como é que é? Os homens ficaram olhando. Bom, não sei, também pode ser que quando ela botou nas águas, ela ficasse tão desesperada, meu Deus, vai ser possível, afundasse de uma vez, né? Pode ser também. Mas ele não, mas se Pedro ficasse ali com Jesus, ei mestre, me explica esse negócio, como é que consegue andar? Daqui a pouco ele estava lá e disse, acabou o negócio. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Esta é a pergunta. Por que você duvidou? Eu não te mandei? Primeiro que você estava indo para o lugar que eu te mandei, você estava me obedecendo. Segundo, você creu que era eu mesmo. Você não teve medo. Depois, além de não ter medo, você falou, Senhor, eu quero estar contigo. E eu falei, vem. E depois você andou sobre as águas, você já estava lá. Por que depois de tudo isso você duvidou? Esta é a grande pergunta. Por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando Deus me falou essa frase, desse encontro com Jesus, eu fiquei pensando, por que eu estou duvidando de certas coisas? Porque está no meio e a coisa não está indo? A banda pode subir, por favor? Porque a coisa está no meio e não está indo? Eu queria que você perguntasse para você mesmo, por que eu estou duvidando? Você sabe qual é a palavra duvidar no original? É muito legal. A palavra duvidar, ela vem de uma raiz que significa bifurcação.
Quando você chega numa bifurcação, você tem dois caminhos. Você pode ir para cá, ou você pode ir para cá. A palavra duvidar no original significa mente dividida. Diga isso, mente dividida. É Tiago capítulo 1, versículo 7. Eu não coloquei aqui. Quando vocês pedirem algo a Deus, peçam com fé sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada, agitada pelo vento. Não é gozado? Nós estamos no mar. Nós estamos nas ondas do mar. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Você percebe? A onda do mar está indo onde o vento quer. Mas Jesus anda para onde Ele quer. Não importam as ondas. Ele falou: por que você duvidou? Por que você deixou a sua mente ficar dividida? Por que você deixou uma outra coisa entrar na sua mente? Por que você acreditou na mentira que o mar é forte, que o vento... Mas não mudou nada. Por que você duvidou agora no meio de tudo? Jesus não mudou, a palavra não mudou, a situação não mudou. Por que você mudou? Por que você deixou a sua mente agora entrar Por que você começou a dividir a sua mente? Porque agora na sua mente você achou que não era possível. Pedro está lá, ele começa a olhar pelo vento, ele fala: eu estou fazendo uma coisa impossível, gente, eu estou fazendo uma coisa que não dá. No meio, quando você entrar no negócio de fé, no meio você pode sentir assim: para isso que eu estou fazendo é impossível. Como é que eu entrei nesse projeto? Isso nunca vai dar certo. Onde eu estava com a cabeça quando eu comecei esse negócio? Onde eu estava com a cabeça? Por que eu estou fazendo isso? Acho que eu não ouvi Jesus não, já pensou assim? Onde eu estava com a cabeça quando eu comecei isso tudo? E aí a mente fica dividida. Nesta hora a gente começa a afundar. Mas mesmo nessa hora Jesus vai lá e segura a nossa mão. Não é melhor? Não é um negócio maravilhoso? Ele segura e fala: ei, eu estou aqui. Você não precisa afundar. A situação não mudou. A situação não mudou. Mas eu estou aqui. Não temas, eu estou aqui. Por que você duvidou? Por que você está duvidando agora? Você acha que ele não vai chegar a tempo? Por que você está desistindo da confiança nele agora? Nós precisamos conhecer Jesus. Nós somos tentados a desistir no meio ou no fim. Às vezes falta muito pouco e a gente está desistindo, não precisava. Ele chamou você, Ele não comete erros. Se você está nessa comunidade hoje, nesta data, 3 de abril de 2022, Ele sabe por quê. Você foi colocado nesse corpo de Cristo, nesse lugar. Quais as chances de você fazer plano para estar aqui? Quais as chances de eu fazer um plano para estar aqui? Ele sabe, Ele coloca cada um no devido lugar. Por que a gente duvida? Se a Bíblia está certa, Ele colocou a gente onde nós devemos estar. Você está no lugar certo. Se a Bíblia está certa, e parece que ela está, essas pessoas que Jesus pôs do seu lado são essas que precisam estar. Essas que você colocou para Ele servir, são essas que você precisa servir. Se Ele pediu para você fazer isso no corpo de Cristo, é isso que você tem que fazer. Não faz mal que no meio parece que está difícil. Irmãos, Jesus está dizendo, imediatamente Ele diz: não tenham medo, coragem, sou eu. No mesmo instante estendeu a mão e o segurou.
Ele está mais perto no momento de medo. Ele segura a nossa mão quando parece que a gente vai afundar. Ele está sempre presente. Você é capaz de crer nisto hoje? Por isso Hebreus 12:2 diz: mantendo os olhos firmes em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o líder e o aperfeiçoador. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos falar com Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca deixou. Perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Hoje é dia de ficar mais perto de Jesus, saber que Ele está mais perto. Se você está no meio e está sentindo que o vento está mais forte, se você sente que não está indo, bom, tem que fazer uma pergunta. Quando a mente começa a dividir, tem só uma pergunta que você precisa responder: eu estou aqui por causa de Jesus? Eu estou fazendo isso por amor a Ele? Ele me pediu? Se você está seguindo o próprio caminho e não ouviu a Jesus, a Bíblia fala: arrependa-se agora. E a partir de agora Ele começa a guiar o seu caminho. Mas se você está seguindo esse caminho e foi Jesus que deu essa convicção, pode ser o seu casamento, você está no meio de uma pressão no seu casamento, mas o Senhor disse que Ele ama o casamento, Ele quer que você permaneça aí. Talvez você pode estar lutando com uma enfermidade, você está no meio de um tratamento, você pensou que Deus ia curar você e no fim você está fazendo esse tratamento difícil. E no meio é mais difícil. No meio parece que não vai dar. No meio sente todas as reações. No meio o diagnóstico fica pior. Os médicos vêm falando o que eles têm que falar, porque eles têm que falar a verdade para você. E a verdade é que você não tem chance, não tem saída. E você está no meio. E você começou com tanta fé esse tratamento, ou você começou esse trabalho com tanta fé, você começou esse seu negócio, essa sua empresa. Quando você começou, você tinha tanta ousadia, você achou que era por aí, mas agora está no meio. Ou você começou esse relacionamento e está no meio, mas se esse é um casamento, Jesus também está no meio de vocês. Agora é hora de você falar: Senhor, salva-me, segura a minha mão. Está na hora da gente orar mais e esforçar menos. Está na hora de dobrar os joelhos e falar: eu preciso é de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti. Tem uma hora que precisa parar de remar. O final do texto é: Jesus vai com Pedro para o barco.
Jesus não foi arrastando Pedro afundado para o barco. Quando Jesus pegou na mão, ele levantou, botou ele de pé sobre as águas. É muito mais fácil andar quando Jesus está segurando a nossa mão, amém? O desejo do Senhor é sempre segurar a nossa mão, mas às vezes a gente vai sozinho, a gente quer se virar sozinho. O convite de hoje é: vamos ficar perto de Jesus. Quando fica difícil no casamento, precisa ficar mais perto de Jesus. Quando está difícil no relacionamento, quando você precisa que um relacionamento seja curado, você precisa ficar mais perto de Jesus. Tem que saber que Ele sim, e Ele está dizendo: eu estou aqui. Então Jesus volta com Pedro andando sobre as águas, e quando ele entra no barco, tudo acalma, acaba a tempestade, acaba a agitação, e diz o texto: o barco logo chegou ao seu destino. Provavelmente quando Jesus botou o pé no barco, não somente acalmou o vento contrário, mas o vento soprou a favor, porque eles logo chegaram ao seu destino. O vento levou, não precisou mais remar. Então convida Jesus hoje para estar com você nessa situação. Se você precisa de fé, se você está no meio, estou no final, você precisa de fé para este momento. O Senhor está dizendo: por que você está duvidando? Por que a sua fé é tão pequena? Você chegou até aqui, você teve coragem para entrar, você teve a ousadia de ir, você me obedeceu. Por que você está duvidando agora? Para de duvidar agora. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou segurando a sua mão, eu estou segurando a sua mão. Vamos fazer essa oração, irmãos. Se você está no meio, você fala assim: eu preciso de fé, eu estou no meio, eu preciso seguir em frente, eu preciso de Jesus. Ou se você estava longe de Jesus, hoje Ele está fazendo um convite: vem, nós queremos orar junto com você. Você que está no meio e diz assim: eu preciso de fé para continuar, nós queremos que a sua fé seja fortalecida. Dá um passo aqui na frente para você receber a oração da fé, de fortalecimento. Vai, vamos orar uns pelos outros, vamos. Você fala: Senhor, eu estou no meio, eu estou aqui, irmãos. Essa semana, essa palavra foi para mim, e eu fiquei perguntando a Deus se eu tinha que pregar essa palavra, porque afinal de contas era para mim. E Ele falou: assim estão muitas pessoas, eu quero que eles saibam que eu estou com eles. Não desiste agora que você está no meio. Eu estou com você, 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 eu estou com você. Jesus não está condenando você. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Jesus não condenou Pedro. Ele falou: Pedro, não é pequena a sua fé, porque você duvidou, Pedro? Pedro, sou eu. Eu estava lá no monte orando, mas eu estava aqui com você. Vá falando a isto. Sabe quem está vindo? Jesus. É Ele que vem. Ó, a mensagem para você. Por que eu estou chamando você aqui? Porque o Senhor está dizendo: eu vim. Eu vi a situação, eu que vim até você. Na semana eu estava lá e falei: Senhor, eu estou insistindo com... Quando vai mudar, Senhor? Eu estou estudando Mateus particularmente, e chega nessa parte, eu já li a Bíblia muitas vezes, não falo isso eu sempre li o Novo Testamento muitas vezes. Ele falou: lê de novo. Eu sei o que é essa multiplicação dos pães, depois é Pedro sobre as águas. Lê de novo. Eu li de novo, e aí quando eu li de novo, ele me perguntou: por que você está duvidando? Você acha que eu abandonei você só porque está difícil? Por que você está duvidando? Então é uma palavra de encorajamento para você. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Coloca a mão aí no seu coração.
nos abraçando. Ele vem te abraçando agora. Quem é esse que vem nos constrangendo com Ele constrange porque ele diz: eu te amo. Ele é tão sábio, Ele é sábio. ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem Ele está aí te abraçando. nos abraçando? Sinta o abraço dele. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele é manso e cuida dos corações. Deixa ele cuidar do seu coração agora. Está tudo bem, o Senhor falou e eu estou aqui com vocês. Se você errou, tudo bem. Talvez alguns de vocês estão dizendo: eu cometi erros, eu me precipitei, eu não perguntei, mas o Senhor está falando: mas eu estou aqui, eu estou aqui. Quero levar você para frente. Quero levar você para frente. Você não pode ficar longe de mim. Então, o que você vai fazer agora? Nós aqui, mesmo você que talvez não veio à frente, mas está ouvindo esta mensagem, sua mente não pode estar mais dividida. Não pode estar mais dividida. Vamos jogar a mentira fora. Vamos jogar a mentira fora. Fala: Senhor, me perdoa por duvidar. Só faz assim: me perdoa por duvidar. Me perdoa por duvidar. Me perdoa por deixar a minha mente ficar dividida. Me perdoa por tirar os olhos de Ti. Eu sei que o Senhor não abandona. O Senhor é tão sábio. O Senhor é tão sábio. O Senhor ensina com amor. O Senhor cuida do meu coração. Diz para Ele: cuida do meu coração agora. Cuida do meu coração, Espírito Senhor. Cuida do coração agora dos nossos irmãos que estão aqui. Cuida do coração. Cuida do coração. Cuida do coração agora, Senhor. Se você precisar perdoar alguém, perdoa, libera. Você sabe qual é a maior liberdade? A maior liberdade é: ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Eu espero tudo de Ti. Alguns aqui estão muito frustrados, que estão esperando muito das pessoas. Esperaram das pessoas, esperaram de alguém, esperaram de um líder, esperaram de um trabalho, esperaram demais em alguma coisa. E agora, sabe o que você faz? Você acha que essa pessoa está te devendo. Então você fala: Senhor, não me deve nada, eu dependo de Ti. Perdoa, não me deve nada. Não quero vingança, não deve nada. Ele está curando o coração agora. Isso é coração que Ele está curando. Coração que foi ferido. Você que acha que a sua situação está assim por causa que alguém te prejudicou, Jesus está dizendo para você: não importa quem te prejudicou, a sua situação está assim porque ainda eu não atuei na sua vida, mas agora que eu vou atuar, ela vai mudar, entende? Porque você não tinha me deixado entrar aí, mas agora que você deixou eu entrar no barco aí, esse barco vai. Não fique impressionado com a tempestade. Se você está no meio, vou dizer, quando você está no meio, a tempestade não vai parar. Você só precisa de fé, porque Ele está ali com você, amém? Talvez você saia dessa reunião e amanhã você vai encontrar a tempestade. Sabe de uma coisa agora? Jesus está aí, você está de pé. Se você está na tempestade, você está de pé com as águas. Jesus está segurando a sua mão, essa que é a verdade. Ele está segurando na sua mão. Pode ser que, se continuar a tempestade, a imagem é essa: Jesus segurando na sua mão e você andando para o barco. Pode deixar comigo, a tempestade me obedece. Se ela está aí ou não está, não importa. Deixa Jesus curar o seu coração, tirar medo. Fala: não vou ter medo, Senhor. Não vou ter medo, não vou ter medo. Use as suas palavras agora, diga: não vou ter medo. Não vou ter medo, não vou ter medo. Tu estás comigo. E imediatamente Ele disse, no mesmo instante Ele estendeu a mão para você.
Pega na mão dele e vai lá e fala: Senhor, estou segurando a tua mão agora. Confessa isso: Senhor, eu estou segurando a tua mão agora, e a minha fé está renovada agora. A minha fé aumentou agora, aumentou agora. Agora vamos orar por eles, irmãos. Vamos orar. Ministra a palavra de encorajamento. Primeiro a gente tem que a nossa mente ficar em ordem. Agora que a sua mente está em ordem, receba encorajamento. Receba. O Senhor está dizendo para você: a sua situação que você não consegue mudar, eu mudo para você. Você só me obedece. Você só me obedece. Aquele que está lutando contra enfermidades que parecem impossível, o Senhor diz: confia em mim. Eu sou aquele que uma palavra eu mudo tudo. Não tem enfermidade maior. Não tem. Você que está lutando com uma situação impossível, seja a situação profissional, parece que não vai, agora o Senhor está dizendo: vai, eu vou guiar você. Receba a sabedoria, receba a instrução, receba. Não fique mais com a mente dividida. Não fique mais com a mente dividida.